Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. Dessa vez, a linguagem é falha. Do canal do Loop Lock, acho que é isso mesmo, Loop Lock. Link no vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Loop Lock, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Nunca reagi ao Loop Lock, nem conheço. Então vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar meu like para dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre. E vamos lá, vamos dar uma olhada aí no Loop Lock, ver o que ele traz pra gente. A linguagem é falha. Sobre o que esse vídeo, velho? Sinceramente eu não tenho ideia. Vamos ver. Play. No coração da Europa, em uma das épocas de grande mudança e inovações, nasce Ludwig Wittgenstein, uma figura destinada a transformar a filosofia. Educado em casa e depois em escolas técnicas, Ludwig desenvolveu um profundo interesse pela engenharia, o que o levou à Universidade de Manchester para estudar aeronáutica. Foi em Manchester Mano, o vídeo começou assim numa velocidade. Pera aí, eu tenho que raciocinar. profundo interesse pela engenharia, o que o levou à Universidade de Manchester para estudar aeronáutica. Foi em Manchester que ele encontrou os escritos de Gottlob Frege e Bertrand Russell, despertando sua paixão pela lógica e filosofia. Ele foi, em 1911, se matricular na Universidade de Cambridge para estudar com Russell, iniciando uma intensa colaboração e amizade que moldaria a trajetória da filosofia. Depois de muitos estudos que ele acabou desenvolvendo e aprendendo, em 1913 ele se isolou numa cabana na Noruega para focar exclusivamente nesses estudos. Na Primeira Guerra Mundial ele foi chamado para a guerra, ele teve que ir, mas ele continuou com seus estudos e lá, durante a guerra, ele desenvolveu o Tractatus Lógicos Filosóficos, que foi então publicado em 1921. O Tractatus Lógicos Filosóficos, ele é um livro que foi muito importante para a filosofia, porém hoje em dia está bastante defasado. Tanto porque mais para frente ele criou outro livro e outros artigos refutando esse livro dele, quanto porque as pessoas não falam muito sobre isso. Mas ele basicamente vai ser o ponto-chave aqui desse vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre linguagem. E o que vai ser bastante debatido aqui é o pensamento de Wittgenstein e como ele mudou a forma que nós enxergamos a própria razão. Caralho, eu tô totalmente perdido e bugado, velho. Confesso. Wittgenstein inicialmente acreditava que a barreira da razão é a barreira da linguagem. Mais pra frente, depois desse livro que ele criou, ele se refuta e diz que, na verdade, tudo se baseia em jogos de linguagem. A linguagem ela vai depender da perspectiva, do tempo, do espaço, ou seja, ele apenas transformou aquela ideia dele inicialmente, que era algo absoluto e direto e concreto, em algo um pouco mais flexível. Mas enfim, eu vou resumir aqui as duas perspectivas, misturar elas num suquinho muito gostoso e vamos tentar entender. Na perspectiva de Wittgenstein, os limites da linguagem são os limites do mundo. A maneira no qual você observa o mundo é a maneira no qual a linguagem te permite. Então a linguagem, apesar dela ser uma coisa que faz a gente conseguir se expressar muito bem, ela não faz a gente se expressar completamente. A gente não consegue entender aquilo que a linguagem não tem como nos expressar completamente. Wittgenstein também estende isso, dizendo que tentar explicar as coisas que não podem de jeito nenhum ser explicadas pela linguagem é completamente ridículo. Se não pode ser dito, não diga. Ele usou isso também para enfatizar o fato da filosofia estar se definhando, tentando explicar a metafísica ou coisas que não são descritíveis. Para ele, qualquer perspectiva como Deus ou a 15ª dimensão, ou aquelas coisas que não podem ser explicadas com a nossa linguagem, não deveriam ser expressos. E usando ele como ponto de partida, a gente pode falar dos paradoxos linguísticos. Se a gente vê a frase, essa frase é uma mentira, a gente propõe que ela tá sendo uma mentira. Mas se a gente propõe que ela é uma mentira, então ela tá sendo verdade. Se a gente propõe que ela é verdade, então ela tá mentindo. Véio, mas aí que tá, essa frase ela não quebra nenhum princípio da lógica, mas ela acaba sendo paradoxal. Algumas pessoas, como filósofos, empiristas ou linguistas, tentaram fugir desse paradoxo dizendo que, pô, se tá falando essa frase é mentira, não tá se referindo a si mesmo, e sim a frase que vai vir depois dela ou a frase que veio antes. Há um paradoxo linguístico sobre essas frases que se autorreferenciam, essas frases sobre frases que falam sobre ela mesma. Em vez de usar a linguagem, algumas pessoas tentaram explicar essas coisas através da matemática, como foi com Bertrand Russell, que foi o cara que ensinou as coisas pro Wittgenstein, tá ligado? Mas na matemática também há paradoxos, então havia alguma coisa que teria que explicar a matemática. Até Alan Turing teve esse problema, porque a programação, que era um princípio que era considerado quase completamente lógico e sem nenhum defeito, mesmo assim tinha paradoxos. Então
tem algum erro aí. E quando você percebe que todas essas maneiras que a gente tem de entender o mundo são como linguagens, a própria matemática é uma linguagem que a gente interpreta, a programação é uma linguagem, a linguagem em si é uma linguagem, a gente vê que a gente não criou coisas perfeitas que não se contradizem. Então, há um problema aí quando a gente tenta entender a realidade absoluta a partir da nossa forma de comunicação e entendimento. Os limites do mundo são os limites da nossa linguagem. Há um princípio chamado de princípio da relatividade linguística que fala sobre o quanto que a linguagem acaba sendo uma maneira de interpretar o mundo inteiro. Existia uma perspectiva mais rígida que dizia que se você não conhece certas palavras, você vai acabar fazendo com que esses pensamentos passassem batido. Mas essa ideia de que limites da linguagem são limites de percepção completa foi desbancado no experimento que uma psicóloga fez. Eleanor Roche, uma psicóloga que estudou sobre o povo Dani, um povo da Nova Guiné. Por incrível que pareça, eles não têm palavras para cores. Eles só têm palavras que descrevem o que é claro e o que é escuro. Então, se a ideia do princípio de relatividade linguística rígida fizesse sentido... Caralho, esse é o vídeo que... Pô, o Gakudama, eu não sei porque que ele recomendou esse vídeo, velho. Ele sabe que minha mente não processa essas coisas, velho. E, cara, ainda mais que o vídeo tá meio acelerado pra mim, tá ligado? Tá meio... Tá num ritmo muito, muito frenético que eu não consigo acompanhar, tá ligado? O raciocínio, velho. Eu não sei, mano. Eu tô aqui em estado vegetativo, tá ligado? Eu tô aqui meio... não sei, tá ligado? Enfim, e... Caralho, sei lá, eu não sei nem o que dizer, tá ligado? É complexo. Por incrível que pareça, eles não têm palavras para cores. Eles só têm palavras que descrevem o que é claro e o que é escuro. Então, se a ideia do princípio de relatividade linguística rígida fizesse sentido, eles não conseguiriam diferenciar cores como o vermelho, do azul, do amarelo, porque para eles só existiria claro e escuro. Só que não é o que acontece. No experimento que ela fez, eles conseguiram diferenciar sim as cores, até cores que eles não tinham tanto conhecimento, como ciano ou cor caqui, sabe? Steven Pinker, no seu livro O Instinto da Linguagem, fala bastante sobre isso. Abre aspas. O fato de não termos uma palavra para descrever um conceito ou um estado mental não nos impede de sentir isso, fecha aspas. Mas é fato que o princípio da relatividade linguística existe, porém de uma maneira um pouco mais flexível. Eu posso citar aqui um exemplo de um experimento que nós podemos fazer, que é em relação a descrever objetos. Se for entregue um objeto, por exemplo, uma ponte, para um alemão descrever, como uma ponte é uma palavra de gênero feminino, é a ponte em alemão, eles vão usar palavras que remetem ao simbolismo feminino. Vão dizer que uma ponte é frágil, elegante, bonita, pacífica. Agora, se você perguntar adjetivos para um falante em espanhol sobre a ponte, que em espanhol é el puente es muy hermoso. A ponte, ela é masculino, tá? Para quem não entendeu aí eu falando espanhol, tá ligado? Ele vai usar termos que remetem ao simbolismo masculino e vai usar adjetivos masculinos também. Vai dizer que el puente é grande, longo, forte, resistente. É isso aí, mano. Eu não sei como é que são essas palavras em espanhol, porque meu espanhol não é tão bom assim. Mas, ó, perceba, o objeto ser feminino vai mudar a forma que você vê ele. E isso não tem nada a ver com nada, sabe? Tipo, a porta não remete a nada nela. Ela não tem nada que descreva que ela é feminina. Mas quando você adicionar adjetivos a ela, vai representar isso, aquele simbolismo feminino. Em pinturas, em desenhos, em obras de arte, conceitos abstratos, quando eles são humanizados, tem 85% de chance de serem criados com o gênero no qual o falante daquela pintura o observa. Por exemplo, se eu pedir pra você desenhar a morte, é muito provável que você irá desenhá-la como uma criatura feminina. Você vai entregar feminilidade a ela. Em grego, Não, de jeito nenhum, mano. Eu vou entregar o caveirão ali muito doido. Você não tem como olhar pra caveira e falar se é macho ou se é fêmea, porra. A palavra morte, ela é masculina. Então você vai ver representações de deuses que representam a morte, dizer, todos masculinos. Agora acho vamos que ver um esqueleto a gente remete mais a macho, né? Talvez também é um gênero masculino, parando pra pensar. A não ser se você tiver a morte lá dos... Acho que casou com Thanos na cabeça, vai ficar uma figura mais feminina, mas... Descreva a morte. A morte eu penso naquele esqueletão lá com uma foice, tá ligado? Aí, porra... Que traço ele tem? Talvez por ser um esqueleto você remete mais a um gênero masculino, não? Pelo menos no meu caso, eu remeteria, tá ligado? A um gênero mais masculino. dar feminilidade a ela. Em grego, a palavra morte ela é masculina, então você vai ver representações de deuses que representam a morte, todos masculinos. Agora vamos ver se você vai acertar. Noite em grego é um substantivo feminino ou masculino? Acho que você
você já sabe qual que é. Pintores alemães também pintam a morte sendo uma figura masculina. Isso porque a linguagem limita muito a nossa perspectiva daquilo. E quando eu transmito algo pra você, eu não consigo dizer tudo que tá na minha cabeça, sabe? Imagina, eu passo por um filtro de 80%, eu não consigo expressar tudo, eu nunca vou conseguir expressar tudo. E quando você ouve, você também não vai conseguir absorver tudo. E quando você for contar Cara, se for o que eu tô entendendo, isso aqui acontece muito comigo, na questão de se expressar, acontece muito comigo na hora de fazer uma análise sobre alguma obra, tá ligado? Em específico que, pra quem conhece muito de alguns termos, né? Por exemplo, quem assiste música, conhece mais de mixagem, esse tipo de coisa, vocal, letras, né? Lyrical. Consegue discorrer um pouco mais sobre o que ele quer referenciar ali, dizer, né? Agora, pra mim, um leigo que desconhece dos termos técnicos, às vezes eu acho uma nota, às vezes eu acho alguma coisa rítmica ali, né? Que eu acho muito interessante, mas eu não sei discorrer tanto. Aí eu fico assim, pô, essa parte aqui, tipo, que ele tá cantando assim, meio parecido. Eu começo a dar uns exemplos assim, pra passar pro meu público o que eu tô querendo dizer, me expressar, né, velho? Tipo quando eu assisto, sei lá, alguma obra, algum filme, né? Que eu percebo que tem algo ali, tá ligado? Ali no subtexto, né, velho? Nas subcamadas ali. Uma mensagem que a obra quer passar, mas eu não tô conseguindo identificar certamente o que é, tá ligado? E eu tento usar alguns exemplos pra tentar me expressar sobre o que eu tô sentindo, tô absorvendo ali, sabe? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não e sei. quando você ouve, você também não vai conseguir absorver tudo. E quando você for contar pra alguém, você também não vai conseguir transmitir tudo que você sabe. Então, É. acaba que as coisas que são transmitidas através da pura linguagem, elas acabam perdendo um pouco a concentração delas, sabe? Tipo, elas acabam só sobrando um pouco. Entende? Tá conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender? Não é isso, não. É por isso Aí também, eu tô entendendo. Essa parte que eu entendi. Eu tô começando a pegar o raciocínio aqui agora. sobrando um pouco. Entende? Tá conseguindo entender? Vocês estão Sim, conseguindo sim, entender? sim, sim. Não é isso, não. É por isso que contos ou acontecimentos acabam virando folclores e lendas. Ok, eu tentei condensar tudo isso, sabe? Bater tudo no liquidificador e fazer um negócio bem simples. Eu espero que vocês consigam ter entendido. Peguei vários conceitos aí, tá ligado? Porque eu não queria deixar nada de Eu confesso que, sei lá, uns 70% do vídeo eu boiei, mano. Nessa reta final é que agora que eu comecei a tentar, né, assim, entender mais ou menos o conceito querendo que ele, como é que é? O loop lock, né? O loop lock que tá passando pra gente Eu aqui, espero que velho. vocês consigam ter entendido. Peguei vários conceitos aí, tá ligado? Porque eu não queria deixar nada de fora. Embora eu acho que possa ter deixado mais confuso do que precisaria ser. Mas é um conteúdo muito extenso e a linguagem ela é extremamente importante, extremamente interessante de ser entendida. Eu confesso que eu achei um pouco corrido, não consegui absorver muito bem a imagem, né, velho? Eu acho que talvez pra mim um leigão assim, que tem um raciocínio mais limitado, faltou um pouco mais de cuidado, tá ligado? Porque eu acho que quando você repara os limites da linguagem, você acaba se soltando daquelas amarras que você é condenado a presenciar. Um último exemplo aqui é sobre a frase só sei que nada sei. Uma forma melhor de explicar o que significa o só sei que nada sei seria: a única certeza que eu tenho, com exceção a essa, é que eu não tenho certeza de nada. Porém, isso abre espaço para aqueles paradoxos linguísticos no qual eu falei. Isso deixaria sim a frase mais clara, ela seria mais reta, porém ela ficaria muito turva. Então acaba que é muito mais fácil você explicar essas coisas de forma paradoxal, porém você limita muito a linguagem. Se a linguagem fosse reta, objetiva, mas que conseguisse ser expressada claramente, a gente não teria esses problemas de paradoxo ou problemas de comunicação. Eu falar uma coisa e você entender outra, eu falar A, você entender B, tá ligado? A gente não teria esse tipo de problema. A linguagem, ela consegue pegar um conceito, por exemplo, uma esfera gigantesca de hidrogênio que está queimando há milhões e milhões de anos, no qual ela funde o hidrogênio em hélio através de grandes e grandes aglomerados de plasma e converter tudo isso a uma Caralho. única palavra: Sol. Você tá entendendo aonde que tá o problema? Você tá condensando uma coisa complexa e quase indescritível de tanta informação em uma palavra só. Você tá transformando um conjunto que não foi feito para ser separado do universo numa coisa só, uma coisa individual, separada do universo e tecnicamente indivisível. Ela é linguisticamente indivisível. Ok, Mas aí seria pra poder a gente absorver mais fácil, né, velho? Porque você for tratar de termos técnicos, é muito difícil das pessoas
compreenderem a ideia, né, velho? Você simplifica pra ajudar a pessoa nisso, né? Ok, esse aqui foi só um resumo, ainda tem muita coisa pra falar sobre línguas. Eu posso citar, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é A Arte de Escrever, de Arthur Schopenhauer, mas isso eu vou deixar pra caso você se interesse ainda por esse tema. Mas Eu tudo percebi que bem. Cria também no fato de que você simplificar demais, às vezes se você não conhece o que de fato aquele significado daquela palavra quer dizer num todo, né, em termos técnicos, também limita um pouco a referência, né? Será, sei lá, vincular Sol a alguma coisa aí que tem a ver com os termos técnicos de plasma, será que ele citou ali? Uma pessoa que não conhece a composição do Sol, talvez fique meio perdida. Aqui eu tô tentando me expressar uma ideia que eu não consigo me expressar, tá ligado? Mas, enfim. não adianta muito eu querer fazer um vídeo extenso e Pô, foi um vídeo difícil e interessante, complicado, cara. cheio de Vídeo nuances, interessante. porque pode ser que vocês não gostem e não entendam, então eu quero ver se do jeito que eu tô explicando tá dando pra entender. Se não tiver, eu deixo mais bobo ainda, até o ponto que qualquer pessoa consiga entender o que eu tô dizendo. É muito importante que esse vídeo específico vocês consigam entender, porque eu tô falando sobre linguagem, então faz sentido um vídeo sobre linguagem eu trazer uma linguagem mais comunicativa. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você se interessou, assiste esse vídeo aqui, ou esse. Isso aí, Gênio. tamo junto, é nóis. Muito bom, velho. Não conheci o canal do Lupe Loki. É curioso, interessante, né, velho? Cara, eu consegui pegar um pouco da ideia, mas também não tenho pegado tudo. Confesso que até 70% do vídeo tava boiando ali, velho. Porque eu não tava conseguindo compreender a mensagem. Mas depois ali no finalzinho, mais ou menos, peguei um pouco da ideia. Não peguei 100% não, mas peguei um pouco, velho. Enfim. Bom vídeo interessante, bom pra gente pensar, né, velho? Refletir. E curioso, né, velho? Trazer algumas curiosidades aí. Rapaziada, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Loop Lock, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente, né? Assim, se vocês entenderam, quiser compartilhar a experiência de vocês, fiquem à vontade aí nos comentários. E é isso, né? Não tem mais o que eu falar aqui não, porque, né, eu sou péssimo para questões técnicas, né, velho? Filosóficas. Rapaziada, tamo junto, um abraço, até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.